Lucas capítulo 19. Vou ler com você a partir do versículo 11. Eu pedir aos irmãos e irmãs, a igreja, por favor, que se coloque de pé. Lucas capítulo 19, versículo 11 até o 13, que diz o seguinte: ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, aqui agora temos versões diferentes, mas a minha diz o seguinte: negociai até que eu venha. Vamos ficar com essa versão aqui. Tem uma versão que diz ocupai, negociai até que eu venha. Vamos lá? Um pouco mais alto, vamos. Negociai até. Diga para a pessoa do seu lado, você está negociando, meu irmão? Pode assentar-se. Aqui está uma escritura, um texto da palavra do nosso Deus, que realmente nos edifica muito. À medida que vamos lendo a palavra de Deus, ela vai se abrindo e vamos vendo coisas que antes não conseguíamos ver. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola. Há várias parábolas, cerca de, acredita que mais de 40, alguns dizem que cerca de 70 parábolas no Novo Testamento. E aqui o Senhor Jesus, ele fala de um homem nobre, uma pessoa que lutou, conseguiu, batalhou, e agora vai atrás do seu objetivo. Naquela época, um governador, vamos trazer para a realidade nossa, um prefeito, um senador, um rei. Ele, quando era promovido, certamente ia para Roma para receber o seu prestígio, o seu reconhecimento. E aquelas viagens demoravam muito. Hoje é tudo mais fácil. E ele conta que esse rei, esse nobre, viaja para receber a sua honra e ele volta. Aqui um pouco mais embaixo diz que, mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram após ele, não é? Depois que ele foi uma embaixada dizendo, olha, você que já foi, aproveita e fique sabendo, nós não queremos que você reine sobre nós, a gente não vai muito com sua cara, isso é, fique aí mesmo. Isso aqui indica o Senhor Jesus que veio, comprou-nos, seria a palavra resgatou-nos, não é? Éramos de Deus, Satanás veio, nos enganou, ficamos nas mãos de Satanás, o Senhor veio para nos resgatar. Resgatar é comprar de novo. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Em Atos capítulo 1, nós vemos o Senhor ascendendo-se aos céus e 2 anjos chamam a atenção dos discípulos, apóstolos, aqueles que ali estavam, vendo
ascensão do Senhor Jesus, e disse: por que estás olhando para esse Jesus que vistes ir? Ele virá da mesma forma. Isto é, esse nobre representa o Senhor Jesus. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi honrado, assentou-se à destra do Pai, recebeu a honra de o nome, não é? Que está acima de todo nome, não somente neste século, mas também no porvir. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os que estão no céu, na terra, debaixo da terra, mais forte esse aplauso. Então o Senhor está passando esta mensagem. E aqui nós vemos algo muito interessante, porque a palavra aqui diz: negociai. E tem uma versão que diz: ocupai. Essa palavra negociar, ocupar, é a palavra pragmateia. Essa é fácil, não é? De onde vem a palavra pragmático. É aquela pessoa prática. Há pessoas que gostam de conversar, não é? Mas não gostam de fazer muita coisa. Preenche o tempo com conversas. E, infelizmente, a gente está assim. O povo de Deus não está muito bem na fita, porque nós temos muita conversa, muito argumento, muita, sabe? E às vezes até muita palavra, muita pregação, muito estudo, mas não estamos tendo muito fruto. E a coisa que o mundo quer ver de nós, inclusive o Senhor, são os frutos. O Senhor Jesus foi procurar numa árvore, né? E lá não havia frutos. Mesmo na época que não era o tempo daquele fruto, mas o Senhor usou aquilo para deixar-nos exemplo. Porque nós podemos dar fruto em todas as estações, e nós não estamos dando o fruto necessário. Então já se passaram praticamente 2 anos, estamos vendo o tempo da igreja se cumprir, praticamente todas as igrejas. A última que estamos vivendo, acredita-se que é a de Laodiceia, e nós ainda não concluímos a grande comissão. Nós estamos muito aquém da realidade. O Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que sejais-vos revestidos do poder de Deus. É interessante saber disso, porque o tempo vai passando e nós não estamos sendo fiéis a Deus. Nós estamos deixando o tempo passar. O inimigo está nos enganando, estamos sendo roubados e estamos nos tornando um povo teórico, um povo sem fruto. Eu gosto daquela ilustração daquele paraquedista que caiu e ele ficou pendurado em uma árvore, e ia passando um crente, não sei se ia para a igreja ou vinha da igreja com a Bíblia debaixo das axilas, e aquele homem ficou pendurado. Ele disse: o senhor pode me ajudar? Eu não vou conseguir saltar daqui, é muito alto, puxa essa corda, vê se consegue jogá-la, porque aí eu consigo descer. Aí aquele homem disse: o senhor é um paraquedista. Ah, sim, é paraquedista, não é? Eu estou vendo o seu paraquedas. Sim, eu sou um paraquedista. Você pode me ajudar? Ah, sim, então o senhor é paraquedista. Ah, eu estou vendo a sua farda, o senhor é da aeronáutica. É, sim, eu sou da aeronáutica, mas o senhor pode me ajudar? Ah, eu vi um avião passando. Outros paraquedistas saltaram, ou só o senhor? Porque eu vi um avião passando. O senhor pulou dele, não foi? Olha, sim, você está certo, mas você pode me ajudar? Ele disse: eu estou vendo que o senhor tem uma patente alta, o senhor deve ser uma grande autoridade. Sim, eu sou um comandante
mas você pode me ajudar? Ele começou a fazer outras perguntas e o comandante falou: você é crente, não é? Ele disse: porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço? Não, porque você fala muito e faz pouco. Essa doeu, né, irmãos? Quando eu ouvi isso, foi um murro. Isso é, nós falamos, ouvimos mensagens, lemos a Bíblia, já sabemos tudo que Deus quer e nós não estamos fazendo. A Bíblia diz que o mandamento é: ocupai ou negociai até que eu venha. Diga para a pessoa do seu lado: e aí, você está negociando? Deus nos deu talento, Deus nos deu habilidade, dons naturais, dons espirituais. Pastor, mas eu sou tão pequeno, não tenho nada. Isso não é verdade. O Senhor Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que sejais-vos revestidos do poder de Deus. Maior, o cristão mais simples, que se sente tão incapaz, mas se ele buscar o Espírito Santo e se tornar cheio do Espírito Santo, ele pode pedir a Deus e falar, como a Bíblia diz: pede-me, dar-te-ei as nações por herança e as extremidades por tua possessão. Ainda pode orar assim: direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Ainda pode dizer: trazei meus filhos e minhas filhas de longe. O menor pode derrotar Golias, pode fazer grandes coisas com o poder do Espírito, na autoridade do Senhor, no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, recebe, aplauda mais uma vez, aproveite, dê um glória a Deus, um brado de vitória, amém? Então ele diz aqui: chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Nós nascemos, nós recebemos a vida é um presente de Deus. Parece que o ser mais velho do mundo, né? Tirando as árvores, porque há árvores até de 6.000 anos, parece, na terra. Parece que é uma tartaruga enorme. E nasceu em 1800, não sei se está viva ainda. Mas estava olhando o filme Os 10 Mandamentos. Irmão daquele filme, Judah Ben-Hur. Um foi feito, parece que em 58, outro em 59. Os 10 Mandamentos, o melhor filme que já existiu, que existe, está aí. Até hoje você assiste aquilo, você vê o temor dos atores. Estava lendo como foi feito. Algo incrível, algo que você fica impressionado, como eles faziam as coisas naqueles dias. Todos os atores morreram, só uma que fez o papel de Miriam, a Miriam, irmão certamente do Moisés, né? Ela está viva até hoje. Agora, não vai chegar em casa e dizer: ó, o pastor falou que a irmã do Moisés, que o Moisés que viveu há 1500 anos antes do Senhor Jesus, a Miriam está viva. Não. A do filme. Esse filme foi feito há 70 anos. Ela está com 93, quase 95 anos. Todos morreram. Quando eu vejo aquilo, eu digo: puxa, breve nós vamos chegar no final do nosso século 21 vai fechar no ano 2000, hoje é 2026, vai fechar em 2100. Certamente eu, tu, eles, nós, eu creio que 90% aqui não chega a 2100.
quem sabe as crianças, alguns adolescentes. Aí vai entrar o século 22 e o tempo vai passando. As gerações passadas se foram. Ficamos nós, daqui a alguns anos, não estaremos mais aqui. Outra geração vai se levantar. Estava falando sobre um pastor muito cômico. Ele estava na sua casa e recebeu algumas freiras que estavam recolhendo alimentos, roupas para um orfanato. E aquele pastor educado, uma pessoa muito fina, atendeu aquelas freiras e disse: eu vou ajudar sim. E elas disseram: nós somos irmãs de Cristo. Só que elas não falaram: nós somos da Irmandade, chamada Irmãs de Cristo. Elas abreviaram e disseram: olha, nós somos Irmãs de Cristo. O pastor olhou para elas e disse assim: vocês estão muito conservadas, hein? Interessante, não é? É impossível alguém viver tanto. Ele fez não é? Usou um trocadilho. Mas nada existe mais. Aquilo que existiu no passado. Eu me lembro que quando adolescente, hoje já estou um pouquinho mais grandinho, sou jovem. Eu me lembro daqueles homens bonitos dos filmes, daquelas mulheres que você olhava assim, lindas, homens bonitos também. Isso foi o quê? Há 50 anos. E eu gosto de ir lá, vou ver como é que está. Nem precisa estar aí na internet. E você olha assim, você toma um susto tão grande. Por quê? Porque o tempo passa. A vida passa. O Senhor Jesus foi. Ele já recebeu. Ele é Senhor. Ele é Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. O leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus. Ele já recebeu todas as honrarias. E ele vai voltar. E ele vai procurar o resultado. O mundo está aí dizendo: não, nós não queremos Jesus. Nada. Não queremos Jesus. Nós gostamos é do diabo. Ele, é legal. O caminho dele é largo. Ele deixa a gente aprontar. A gente pode cerzir, tricotar, remendar, costurar e fazer bordado. Tudo. O diabo, ele é bonzinho. Nós não queremos Jesus. E o mundo está se voltando contra Cristo. É o que está acontecendo aqui. Mandaram os seus concidadãos, enviaram após ele uma embaixada. Isso é, olha, Satanás a gente gosta mais dele. O mundo está virando por causa da apostasia da igreja, não do corpo de Cristo, de muitos. O inimigo, ele está tomando muitos lugares. E as pessoas estão dizendo: olha, nós não queremos nada com Jesus. E eu digo uma coisa: o mundo está pronto para a chegada do anticristo. Eu disse uma certa vez que estava passando em frente à ONU, parece que foi na Bélgica, não é? Ali em Bruxelas. Um prédio lindo, com praticamente todas as bandeiras das nações à sua frente. E eu me lembrei que ali, em reuniões, eles diziam assim: representante das nações, as comissões, com seu líder, olha, comissão para o Oriente Médio, comissão para a Ásia, comissão para África, comissão para o Brasil, lá no sul do nosso continente.
E alguém gritou lá: chega de tantas comissões, nós não estamos resolvendo nada, nada que fazemos ou que tenhamos feito resolve. E gritou com toda a força: que apareça-nos um homem, seja de Deus ou do diabo, mas que nos tire deste caos. O mundo já está clamando. Não importa de que lado seja, isso traga a solução. E o anticristo, ele virá com uma bandeira branca e vai trazer uma paz falsa. E ele vai enganar as pessoas. A mídia secular está introduzindo, não estou falando, e eu sempre bato nesse teclado aqui, né? Falo sobre isto. Não é sobre os filmes, sobre o Senhor Jesus Cristo, tem Jesus de Nazaré, parece que, não sei se procede, mas estava vendo uma reportagem que diz que Saddam Hussein, antes de ser enforcado, pediu para assistir Jesus de Nazaré. Incrível isso, né? Confira isso aí, mas eu creio que sim. Eu ouvi dizer que ele chamou um pregador para levar uma mensagem para ele, muitos anos, o Paul Cain, lá de Estados Unidos. Venha para cá pregar, fale comigo, o que o seu Deus tem para a minha vida? E o Paul Cain pregou, falou para ele, pá, e deu uma mensagem, entregou a profecia. Ele caiu de joelhos chorando, né? Mas levantou fazendo maldade, perversidade, matando, assassinando, da mesma forma que está sendo feito aqui o líder da Venezuela, né? Mas diz que antes ele pediu para assistir o filme de Jesus de Nazaré. Então tem aí Chosen, tem vários filmes do Senhor Jesus Cristo. Isso não é para cristão. Nós temos a Bíblia. Mas a mídia secular está introduzindo um Cristo torcido, está formatando a cabeça do mundo, e esse Cristo que está sendo passado não é Cristo, o Senhor Jesus, é o anticristo. E quando o anticristo chegar, ele será aplaudido, porque esse Cristo falso que está sendo passado é o anticristo, e quando ele chegar, ele será aceito. Porque a Bíblia diz: visto que não receberam a verdade, o amor da verdade, mas acreditaram na mentira, diz o seguinte: Deus lhes envia, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus falou, mostrou, trouxe a verdade, a pessoa ouviu o evangelho numa cidade 50, 100 vezes endureceu o coração. Chegou o momento que o Senhor disse: olha, o coração está duro. Aí o inimigo apresenta-se e o campo está aberto. Para que o Senhor foi? O que o Senhor foi fazer? Ele foi, depois ele voltou, e agora ele foi e está à destra de Deus Pai, esperando o comando para reinar aqui por 1000 anos, como diz lá em Apocalipse, né? Capítulo 20. Mas depois que ele ressuscitou, ele foi. A Bíblia diz que o Senhor não entrou num templo feito por mãos humanas. Lá nas redes sociais, o que mais atacam é a igreja. Mas não é a igreja, é o corpo, é o templo. E ele fala: Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Para tirar as pessoas da igreja, eu falei: olha, deixa eu explicar para você. Qualquer coisa eu desenho, e se você não entender o desenho, eu explico o desenho. Há uma escola precisa que um local para acolher os alunos. Hospital recebe quem? Os doentes. Não é verdade? Nós que somos uma família,
Quem mora numa casa aqui, levanta a mão. Casa, apartamento. Da mesma forma, a igreja tem o quê? Um local onde ela se reúne. Aí você diz, quer que eu explique? Posso desenhar também. Mas o que nós estamos vendo é que o Senhor Jesus, Ele foi, pela primeira vez Ele foi, e Ele não entrou no templo lá em Jerusalém. E você diz, mas por que o Senhor, depois que ressuscitou, Ele tinha que entrar no templo de Jerusalém? Mas é porque o templo de Jerusalém era uma cópia do original que existe lá no céu. Por isso que Hebreus, capítulo 9, eu creio que verso 24, diz que o Senhor não entrou num santuário terreno. Eu falei, mas para onde o Senhor Jesus foi? Quando Ele ressuscitou, Ele tomou o seu sangue, não o sangue de ovelhas, de novilhos, porque Ele era o cordeiro. Ele tomou o seu sangue e foi para o santuário original. Interessante, não é? Então o Senhor entrou no santuário, lá no céu, e fez aspersão através do sangue dele. Isso é muito forte, irmãos. Por isso que o Senhor disse para Moisés, quando ele foi lá e ficou 40 dias lá no monte. O Senhor abriu os céus ou levou ele lá para cima, não sei. Mas o Senhor diz assim, nos capítulos 25 a 28, isso se repete também no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Faça-se segundo, quem completa? O modelo que te foi mostrado. Irmãos, quando eu ouço isso, eu digo, puxa, tudo que temos na terra é cópia, é sombra. Claro que se há sombra, há o real, né? Porque o sol, ele só projeta a sombra daquilo que existe. Por isso que o Senhor disse, eu irei, eu vou receber um título, um reino, uma honraria, mas eu vou voltar. O Senhor foi fazer expiação no céu, através do seu sangue, porque foi lá que o pecado começou, foi lá que houve a rebelião. Por isso que o Senhor não entrou num santuário terreno, porque o santuário terreno, ele é cópia. O Senhor Jesus, ele diz, olha, eu vou lá no original, e fez aspersão, expiação, onde houve a queda, onde Satanás se levantou e criou a maior de todas as rebeliões, foi no céu. Então por isso que o Senhor disse, ocupai até que eu venha. O Senhor vai voltar, Ele vai retornar, Ele virá para arrebatar a sua igreja. O Senhor disse que Ele voltaria, Ele iria receber o reino, este reino, e voltaria. Agora fica aqui duas coisas interessantes, e eu vou fechar com isto, é que eu e você precisamos saber destas duas coisas, que elas são importantíssimas. Com o sangue do Senhor, Ele comprou para nós a salvação. Ele pagou o preço, a salvação. Porque Ele pagou com o sangue dele. Lá em Gênesis, quando o Senhor foi falar com Abraão, fez promessa a Abraão e diz, olha, eu vou te dar um sinal. Vamos fazer algo e nisso que vamos fazer, eu vou te mostrar a bênção, a sua bênção, a promessa. Isso será consolidado na sua vida. E o Senhor disse, faça um sacrifício.
escolha os animais. E ali no capítulo 15, como é que o sacrifício deveria ser, como os animais deveriam ser cortados, colocados. E no capítulo 15 o Senhor diz, vamos fazer um sacrifício, mas no hebraico diz, vamos fazer um corte. Interessante, não é? Porque era através do sangue do animal. E quando o Abraão coloca as partes dos animais, um em frente da outra, cortados, ficava um corredor no meio. O Abraão ficou ali, aguardando o Senhor agir. Veio sobre ele um sono, as aves, por causa da espera, as aves de rapina estavam ali, representando o Satanás, né? Tentando interferir no sacrifício. Abraão as enxotava. Eu disse, você vai ter que esperar um pouco. E depois veio, cortou do céu uma luz, uma tocha. E disse que essa tocha passou pelo meio dos animais. Era o Abraão que tinha que caminhar no meio dos animais. Porque naquela aliança, que tinha um lado divino e o lado humano, porque a aliança, mesmo a aliança de Deus, tem o lado divino e o lado humano, porque Deus nos deu livre-arbítrio. A tocha passou no meio dos animais cortados, porque o Abraão deveria andar no meio daqueles animais, por aquele corredor, e dizer, que aconteça comigo da mesma forma que aconteceu com esses animais, se eu quebrar essa aliança. Mas não foi Abraão que passou pelo meio dos animais. Foi Deus que passou. Em outras palavras, Abraão, se você quebrar essa aliança, eu terei que cortar, que fazer uma aliança. Haverá um corte, sangue será derramado, não seu, mas meu. Isso aconteceu na cruz do Calvário. O Senhor assumiu na cruz do Calvário, levou os nossos pecados, pagou o nosso preço, se apresentou diante do Pai e voltará para julgar os vivos e os mortos. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém, está ficando bom. Quando você vai lendo a Bíblia, seus olhos vão se abrindo, você começa a ver e entender essas coisas. Por isso que há um juízo tão duro sobre a humanidade. Alguém diz assim, mas isso é duro demais. O Senhor falando lá no capítulo, creio que 25, vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança, que vos está preparado. Então, vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança. E fala ali, possessão eterna. Aí ele diz assim, para aqueles que rejeitaram a Cristo, vinde malditos para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí os teólogos bonzinhos, né? Bonzinhos. Aqueles que querem mudar a Bíblia, não, mas Deus, mas como Deus? Deus é bom, Deus não pode condenar por toda a eternidade, não. Mas o problema é que a mesma palavra que fala vida eterna, é a mesma palavra que fala morte eterna. O mesmo eterno que fala para a vida, é o mesmo eterno que fala para a morte eterna. A mesma palavra eterna que aponta para a vida eterna, é a mesma palavra que aponta para castigo eterno e morte eterna. Então, enquanto aqueles que fizeram aliança com Cristo estarão vivendo a vida eterna no céu, na presença de Deus, aqueles que rejeitaram a Cristo estarão vivendo a morte, o sofrimento eterno longe de Cristo, porque fizeram essa escolha. Por isso que Deus, Ele é muito direto, Ele é muito concreto, e Ele assume essa responsabilidade no sentido de aliança. Ele paga o preço,
Jesus morre pelos nossos pecados. Ele vai lá na origem do mal, porque o mal não começou no Éden, começou lá em cima com a rebelião. O Senhor vai com seu sangue e ele faz aspersão ali no tabernáculo eterno, no tabernáculo que está no céu. E ele aplica o seu sangue ali. E quando ele faz isso, com o sangue dele, certamente há um brado de glória em todo o céu, terra, universo. Satanás se estremece, coloca a mão na cabeça e deve ter gritado: sou um desgraçado por toda a eternidade. Certamente os demônios que o seguiram, os anjos caídos, colocam a mão na cabeça também e gritam: estamos perdidos, não há retorno, não há jeito, fizemos a nossa escolha. Mas Deus, para nós, Ele ainda não voltou. A salvação foi paga. O Senhor pagou o preço, a salvação. Quantos já fizeram essa aliança? Diga amém. Glória a Deus. Quantos creem que já tem o nome escrito no livro da vida? Diga amém. Glória a Deus. Agora tem uma coisa: o galardão é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação. Muitas pessoas que vão chegar diante de Deus vão receber a salvação, mas não vão ter a coroa, o galardão. Eu sei que no mundo por aí há irmãs em Cristo de oração, de jejum, que ralam, que pagam preço, que oram, que intercedem, que clamam, sabe? Vão ter um galardão muito maior do que eu. Eu nem me preocupo com isso, porque Deus é justo. E há pessoas que vão chegar no céu, vão entrar no céu, não vão ter nem coroa e nem uma pedra na coroa. Por quê? Nunca fizeram absolutamente nada para Deus. Nunca leram a Bíblia toda. 50 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Nunca fez um jejum. Quando eu falo nunca fez um jejum, estou me referindo àquelas pessoas que têm saúde de leão, de touro, que não aguenta nem fazer um jejum até 10 da manhã, já está dando tontura, querendo morrer, não é? Mas não é porque tem algum impedimento. Tem saúde de leão. Nunca fez uma vigília, nunca parou. Olha, hoje eu vou varar a noite orando pela igreja, pelos irmãos. Não se santificaram. Nunca ganhou uma pessoa para Cristo. Quantos já ganharam uma vida para Cristo? Quantos já levaram alguém para Jesus? Aplauda o Senhor, isso merece um glória. Amém, glória a Deus. Tem coisa mais especial, irmão, do que você levar uma pessoa para Cristo e ver aquela pessoa firme no Senhor. O Senhor vai voltar. A salvação Ele já pagou. Mas Ele diz: olha, eu te dei talentos, dons, habilidades. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Se você não é tão inteligente assim, seja a pessoa mais disciplinada da vida. Eu conheço pessoas que não têm um QI lá muito alto. E conheço pessoas que têm um QI de gênio e nunca fizeram nada, nunca alcançaram nada. Enquanto aquele que não é tão inteligente, mas é tão disciplinado, vão deixar a sua marca nessa terra, vão fazer grandes coisas para Jesus e mais no reino de Deus. Então a Bíblia diz aqui, para encerrar: negociai até que eu venha. Não importa que o mundo ache, seja o mundo não quer Jesus, não gosta de Jesus, a igreja não está nem aí. Vamos tentar pregar, mostrar, certamente por causa do testemunho, por causa das mensagens erradas, a gente já está acabando atraindo a inimizade, né? O mundo está se voltando contra nós. Mas nós podemos consertar isto, pregar o evangelho correto, mostrar ao mundo o que o Senhor Jesus fez, para que o mundo tenha o entendimento que nós temos. E muitos, todos eu não sei, o Senhor Jesus, Ele pagou o preço por todos, mas nem todos
vão querer a salvação. Mas vamos fazer com que a comissão seja completa no mundo. Nossa parte é o Brasil, aqui Feira, a Bahia, e levarmos para o céu, arrastarmos para o céu o máximo de trigo para o celeiro do Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez, dê um brado de vitória. Glória a Deus, amém, aleluia. Se coloque de pé nesta hora, vamos orar ao Senhor. Diga para a pessoa do seu lado: o que você está fazendo para Jesus, meu irmão? Ah, pastor, eu sento, eu converso muito. Jesus não quer conversa. Jesus quer o quê? Diga para a pessoa do seu lado: o que Jesus quer, meu irmão? Eu aprendi uma coisa, irmão: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus prático, não é um Deus de muita conversa. Nós cristãos somos cheios de teorias, né? Deus diz: não, Deus é prático. Deus é prático. Olha, salvar a humanidade, pagar o preço pela humanidade. Senhor Jesus Cristo veio, tempo curto, fez isto. Ele prometeu e cumpriu. E ele executou este projeto. Agora é a nossa vez. O Senhor foi e ele vai voltar. Ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que sejais-vos revestidos do poder de Deus. O Senhor diz: olha, você não adianta irem sozinhos. Se vocês forem despreparados, vocês não vão conseguir nada. Vocês vão voltar derrotados, fracassados. Mas se buscarmos a Deus, ou se buscássemos, né, que seria correto, nós vamos ter resultado. A situação da igreja no Brasil hoje, só falta uma coisa: a gente voltar para a palavra, voltar para a oração e ver o Senhor fazer o que Ele fazia no passado. Há muita coisa linda, mas onde estão os sinais, os prodígios, as maravilhas que atraíam as multidões para a casa do Senhor, especialmente esses que estão desviados do Evangelho? Há muitas igrejas, há muitos pastores que estão trabalhando, fazendo um trabalho lindo. Estava vendo o trabalho do apóstolo Milton em Salvador. Ele faz batismo na praia, 2.000 pessoas, algo incrível, algo de Deus. Isso é uma coisa muito rara, muito rara. A igreja, de forma geral, precisa se levantar para que o Espírito de Deus venha com poder e graça, e o povo que se espalhou retorne, e o nome do Senhor seja engrandecido.